Boa noite. Hoje eu e o Marcelo estamos aqui pelo encontro sistêmico, pelo grupo, né? E queremos trazer para vocês a palestra, então, sobre guerra e paz dentro de nós. Sou Cássia Agostinho, do Complete-se. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Consteladora, terapeuta holística integrativa. Marcelo, por favor, se apresente aí. Hoje eu que comecei, né? Olha só. Ah, que presente, né? Faz tanto tempo que a gente não faz um encontro juntos, por motivo de forças maiores. Eu fiquei nesses 15 dias que já estava já programada essa palestra, mas aí aconteceu do falecimento do meu irmão, e foram acontecendo outras coisas durante as semanas, e graças a Deus hoje deu certo de estarmos aqui hoje para falar de algo tão interessante que é a guerra e a paz dentro de nós. Então, meu nome é Marcelo Mendes, eu sou psicanalista e terapeuta sistêmico, constelador familiar, filho da Zilda e do Marco Antônio, que são os meus pais. E a proposta do grupo Encontro Sistêmico é que possamos nos conhecer, né? Que a gente possamos aprender, praticar. É um grupo que é formado por alguns terapeutas que semanalmente acaba disponibilizando um tempo e faz todos os tipos de movimento, como temos a Alice de segunda-feira, que faz a roda de conversa. Eu estou fazendo sorteios de constelação familiar aos domingos. A Cássia vira e mexe também, ela faz palestra aqui, às vezes ou sozinha ou comigo, ou com a Dani. Então, é um grupo que tem uma proposta de não só da gente também divulgar o nosso trabalho, porque a gente vive disso também, porque para nós é um trabalho, mas nesse primeiro momento, essas palestras, esses movimentos que a gente acaba fazendo, é para que fique acessível a todo aquele, né, que precisa ouvir uma boa palavra, que precisa se conhecer, e é um grupo que traz uma proposta que fala sobre qualidade de vida, sobre tomada de consciência, saúde mental. Então, o grupo tem essa proposta. Então, para você que vai assistir, então, bem-vindo e bem-vinda. Cássia, você quer começar falando um pouquinho a respeito? Vou começar. Uhum. Eu preparei assim, uma coisa que eu coloquei no Reels e quero trazer também como reflexão para a gente começar, né? O nosso debate aqui, guerra e paz dentro de nós. Então, a gente quer muito controle das coisas, né? A gente pensa muito em resolver do nosso jeito e não, de repente, como é as coisas que acontecem, né? Então, assim, a gente quer controlar muito a hora de acontecer as coisas, ou a hora de não fazer, a hora de. Então, tem coisas que fogem, né? Quero trazer assim para vocês, que fogem do nosso controle. Tem coisas que não tem como a gente decidir, né, por nós. A gente tem o ensejo, a gente quer realizar, mas de repente não surge aquilo, não é aquilo, né? E daí a gente fica aborrecido, fica triste, fica desanimado, fica bravo, muitas vezes, né? Porque aquilo que a gente pensou em fazer de repente não deu certo, né? De repente eu saí 10 minutos para ir para o trabalho e cheguei atrasada, porque o trânsito estava, né, cheio, estava muitos carros. Então, assim, são algumas atitudes que vão vindo para a gente e que vai aborrecendo a gente e vai te tirando a paz, com certeza. Se a gente não sabe lidar com isso, né? Porque até no meu caso, né? Às vezes eu me pego pensando, né? Nossa, eu queria ter feito isso, aquilo e outro, e eu não conseguia fazer. E daí já fico mal-humorada, né? Porque minha vontade é de terminar o que eu queria fazer. Então, a gente não tem às vezes, esse controle, né, de tudo, de que seria também um domínio, né? A gente não tem domínio de nada, né? De repente, nem de a gente ficar doente, nem de a gente surgem imprevistos, a gente chega às vezes atrasado no trabalho, né? E vai tirando a paz, com certeza, né? Então, a gente, até de repente, o comportamento de outras pessoas também que trazem pra gente, que a gente não gosta,
mas é o comportamento da outra pessoa, não é o nosso, é a fala de outra pessoa, não é a nossa, né? São ideias de outros. Às vezes a gente quer tanto esse controle que a gente quer também que as pessoas pensem e estejam os mesmos pensamentos que nós, né? Então, foge de nós, porque cada um tem um pensamento, cada um é uma pessoa, cada um tem um sentimento de ser, né? E, e nesse controle todo, às vezes a gente também fica muito bravo com os erros que a gente tem, né? Ah, porque eu fiz errado, ou aponta o dedo para o outro que fez errado, que não conseguiu fazer. Então, esses erros que eu muito também falo, não são erros, né? São autoridades que a gente vai fazendo e vai acontecendo para nossa realização, para a gente conseguir acertar, né? Que a gente precisa errar, com certeza, a gente precisa fazer uma vez e ver que não, não foi certo, não deu tão legal como eu esperava, e fazer diferente, tomar os caminhos diferentes. E daí quando que vai vir essa paz, né? É quando eu saber que alguma coisa vai fugir do meu controle, do meu domínio, né? É entender que isso está acontecendo, é ter esse entendimento, né? Que vai acontecer algumas coisas às vezes que não vai ser legal para mim, que não vai ser assim tão agradável, mas que vão acontecer, né? Se eu não aceito, vou ficar mal-humorada, vou ficar braba, vou ficar, né, depressiva, vou ficar pensando, podia ter feito diferente. Mas a gente só pode fazer do que a gente tem no momento. A gente pode fazer, foi o que a gente deu conta de fazer, né? Maravilha, né? Você começou falando sobre controle e vai muito de encontro que no primeiro momento, quando eu pensei nessa proposta da gente conversar um pouquinho, ter esse bate-papo falando sobre guerra e paz, inspirado em tudo que está acontecendo fisicamente no nosso planeta, no mundo, como essa guerra entre os palestinos e, e o outro país agora que eu não vou lembrar o nome, e é justamente isso, né, Cássia, o controle. Quando eu quero ter controle de tudo, eu entro em guerra. E a gente tem, às vezes, um pensamento equivocado que a gente, às vezes, está no controle de tudo, nós tenhamos paz. E essa paz, muitas vezes, ela vira guerra. Que é o que a gente vê hoje. É controle, é ego, é poder. E isso vem desde que o mundo é mundo. As guerras se iniciam, ocasionadas pelos homens, que depois a religião ela toma partido disso e começa tudo que a gente vê através da história, os cristãos contra os pagãos e uma determinada religião contra outra, poder, controle. Faz com que as coisas saem realmente fora do nosso controle, que é o que a gente vê hoje. As pessoas elas acabam pagando com a própria vida algo que eu acho que é certo, que eu quero impor para o mundo, para um país e para as pessoas. Ainda hoje, em pleno ano de 2023, há países que as mulheres não têm voz. As mulheres elas não têm o direito de votar. As mulheres elas não têm o direito de fazer muitas coisas. E tantas outras coisas a gente pode pontuar aqui que uma vez que a gente não consegue ser a gente mesmo, a gente entra numa guerra tão grande, um conflito tão grande com a gente mesmo, que a gente acaba adoecendo, que é a proposta do nosso bate-papo aqui hoje. Porque nós, como terapeuta, como eu e a Cássia, a gente atende pessoas com essas demandas, com essas questões. A falta de paz interna em querer resolver algo, que era isso que a Cássia estava falando, né? De situações do nosso dia a dia que acaba tirando a nossa paz. E ela parte muitas das vezes de um controle. Querer controlar a vida do marido, da esposa, do filho, do trabalho, em querer conciliar várias coisas ao mesmo tempo, faz com que a gente internamente a gente acaba sobrecarregado. No final das contas, a gente não acaba dando conta muitas das vezes de muitas coisas. E faz com que a gente sempre acabe entrando em conflitos internos
muitas das vezes com a gente mesmo, e a gente reflete. Aquilo que está no nosso interno, a gente reflete isso externamente. Cobrando, brigando com o outro, tendo ciúmes excessivos, a gente pode pontuar aqui inúmeras coisas. Eu, Cássia, eu ando hoje com 42 anos, eu ando num período da minha vida que eu não quero ter paz, eu não quero ter razão, eu quero ter paz. É o meu lema de vida. Você quer razão, fica com ela toda para você, eu quero ter paz. Ainda que naquele momento me venha uma raiva, me venha um negócio assim, que eu falo, dá vontade de mandar essa pessoa para um monte de lugar, que nós somos humanos, ninguém é perfeito. E a vida ela é feita dessas oscilações, né? De raiva, de ódio, de alegria, de amor, de paz e de guerra. Mas eu, mas eu hoje que eu sou terapeuta e eu também faço terapia, e quando a gente se conhece, que a gente está nesse processo de autoconhecimento, tem coisas que vai perdendo a relevância. Que eu, tem situações, Caças, que eu olho assim e falo, putz, hoje eu poderia mandar a caça para um monte de lugar, mas aí eu vou falar hoje não. Mas quando eu falo hoje não, é porque eu estou em paz mesmo com aquilo. Falar hoje não. Hoje eu quero paz, eu não quero ter razão. E eu consigo dormir, encostar minha cabeça no travesseiro e dormir. Tem pessoas, Cássia, que fica numa guerra interna tão grande que quando ela não fala, ela fica 3 dias sem dormir. Fica com insônia porque ela não colocou aquilo para fora. Por algum motivo. Ela não coloca aquilo para fora e aquilo não deixa ela em paz, porque ela queria ter esbravejado, ela queria ter gritado, ela queria ter atacado um copo na parede. E, e quando a gente se contém, a gente adoece o nosso corpo físico. Então, a importância de tá, até que ponto é, essa guerra e essa paz a gente consegue equilibrar dentro de nós. Isso é bem algo bem notório, né, de a gente perceber, né? Mas a guerra, se a gente for pensar nela, né, é algo assim que nos tira mesmo, né, nossa tranquilidade. É algo bem diferente, né? Uma batalha é algo que um estresse profundo, né? Então, ela tem umas consequências aí bem conflitantes, né? Não só a gente, né, internamente, mas que a gente, né, pode vivenciar aí nos filmes, né? Que a gente não tem, de repente, uma realidade assim de ver, né? Mas assim, quem está vendo mesmo, quem passa por isso, né? Então, olha que problemas de saúde que pode ocasionar nas pessoas, né? Ou de repente ela não conseguir também dormir, não ter um pensamento tranquilo, né? Tudo com medo, tudo com estresse, tudo com distorções, né? Às vezes da realidade, o que está acontecendo, e vai parar, não vai? Então, assim, são muitos pensamentos, né? Que vai acontecendo e vai atrapalhando, né? No nosso emocional, no nosso corpo ali, que nem o Marcelo falou, muitas doenças que vai tendo. Então, assim, são coisas que é bom a gente, né, então, assim, nem pensar, né, que deixar para lá e buscar essa paz, né, interna. E aqui agora eu não falo de conflitos, né, que está acontecendo aí nos países, mas, assim, a guerra nossa, né, interna, né, a gente procurar uma terapia se a gente não está legal, procurar conversar, né, procurar porque os nossos pensamentos, assim, são tão sabotadores também conosco mesmo, né, e seria melhor a gente ter essa paz, essa tranquilidade, né, a gente tá mais centrado, tá mais sereno, tá mais tranquilo. E a gente não vai conseguir ter essa paz se a gente tá perturbado, se a gente tá angustiado, se a gente tá magoado, se a gente, né, olha com o outro, né, cheio de raiva, né. Então, assim, a terapia ela vai entender e ela vai possibilitar a gente ter uma melhor compreensão de nós mesmos, né. De repente, de estar construindo novamente o nosso mental aí para a gente ter esse equilíbrio, né. E esse autoconhecimento que o Marcelo falou é bem importante a gente ter, né, é se conhecer, é perceber o que está acontecendo comigo, por que que eu estou assim, mas não era para mim ficar assim tão aborrecida, né. E às vezes alguma coisa assim também remete lá na nossa criança interior, né, alguma coisa que a gente vivenciou de nós quando criança
e que às vezes dá uma explosão, né? A gente não consegue, às vezes, segurar a boca e já quer explodir, já quer falar mal. Então, assim, são coisas que podem ir se tratando, são coisas que a gente pode pensar, né? Olha, mas está acontecendo isso, de repente, por algo que aconteceu lá, que eu não sabia como resolver, né? Então, assim, a gente ir se administrando para manter essa paz mesmo que a gente quer, né? Ir tendo esses autoconhecimentos da terapia, que os terapeutas podem estar ajudando. Aqui no encontro, né, no grupo sistêmico, que é gratuito também, né? Quantas pessoas estão se beneficiando disso, né? De constelações, de palestras, de meditação. Então, isso é maravilhoso, a meditação. Muitas pessoas que eu atendo, elas não conseguem meditar, elas não conseguem ficar, né, parada para meditar. E é interessante, assim, que eu começo aos poucos, né, então já vejo que a pessoa não vai ficar tranquila, já começo fazendo pequenos movimentos da meditação, né, porque é um olhar para nós mesmos, né, a gente tem que olhar para a gente mesmo. E vai aliviando, né, vai tirando essas cargas aí negativas, essas cargas ruins aí que a gente vai trazendo, né, esses sentimentos que vão acontecendo na vida da gente. Então a gente ir administrando de forma correta, a gente pode ir conseguindo muitas coisas, muitos benefícios bons na vida da gente. Autoconhecimento é tudo. E é por isso que nós estamos aqui, com essa proposta, para que juntos a gente possa vivenciar um dia de cada vez. Porque quando a gente fala de guerra, a gente fala, a gente vê hoje a guerra no mundo, né? E é tão engraçado, né? Porque antigamente as coisas ficavam tão veladas, a gente não tinha tão acesso às coisas igual a gente tem hoje. Hoje, um simples celular, a gente consegue visualizar várias coisas. As próprias pessoas filmam cada barbaridade que nos deixa a gente, às vezes, aterrorizado de olhar e de ver. As redes sociais mesmo é algo que nos deixa em guerra, por um exemplo. Porque através das redes sociais hoje, quando ela é mal usada, ela não nos traz em paz, ela traz a guerra. Quando a gente fala mal um do outro, quando eu defamo o outro, quando tudo que a gente vê na internet hoje, ela é escolha, né? O que que ela vai me trazer? Se ela vai me deixar eu em guerra ou se ela vai me deixar eu em paz? Conflitos em família. Hoje, se o meu político é A e a minha mãe ela torce por um político B, a gente entra em guerra, a gente não consegue ter paz. Há famílias, há pessoas da mesma família que ainda não se falam porque o fulano gosta de A e o outro gosta de B. E isso a gente vê no futebol, né, que antigamente todo mundo saía, né, as torcidas geralmente elas saíam tudo, todo mundo junto, né, do estádio. Hoje cada um tem que sair por um lado, porque as pessoas hoje elas não conseguem mais viver em sociedade, que é o que e foi fundamental isso que a Cássia começou dizendo, que é esse controle que nós temos em querer controlar tudo, porque tudo tem que ser do meu jeito, tudo tem que ser da forma como eu quero, tudo tem que ser através do meu ponto de vista. E isso é uma doença, uma chaga, porque eu vou aos poucos querendo convencer outras pessoas de uma verdade que muitas das vezes é só minha, não é do outro. E a paz, ela começa quando eu consigo respeitar. É por isso que o pensamento sistêmico hoje, ele é tão fundamental hoje na nossa vida. Para quem conhece, para quem tem a oportunidade, talvez, de estudar, de fazer um curso de constelação familiar que aborda muito esse pensamento sistêmico, né? Então, quando a gente pega a primeira lei, que é a lei do pertencimento, quando eu consigo entender que nada e nem ninguém pode ficar excluído, que todo mundo pertence, assim como eu também quero me sentir acolhido, visto, pertencente, respeitado dentro daquilo que eu quero fazer, dentro daquilo que eu quero ser, dentro da pessoa que eu quero
ser e me transformar, eu não entro em guerra com ninguém, porque ainda que eu não concorde, mas eu vou respeitar o ponto de vista do outro. Isso é ter paz. Ela começa através já do respeito. Se eu não tenho respeito, sempre vou estar em guerra. Eu vejo isso lá no hospital onde eu trabalho, que as pessoas elas chegam estressadas para uma consulta porque elas querem passar no médico e de repente por qualquer motivo a consulta está demorando, ela começa a gritar. Ela começa a gritar, ela começa a destratar as pessoas, elas começam a falar um monte de palavrão, elas te xingam, porque eu já fui xingado já algumas vezes, de algo que eu não tenho nem nada a ver com isso, porque eu estou lá fazendo uma outra função, eu não sou médico. Eu percebo a falta de paciência das pessoas esperarem o elevador chegar para descer. Aonde que fica a escada aqui? Eu falo, no final do corredor, as escadas. Uma falta de paciência. Então, o autoconhecimento, ele é tudo. Tudo, 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 tudo. Ainda que eu não queira fazer terapia, né? Porque há pessoas que acham, né, que fazer terapia é uma bobagem, é uma besteira, mas quando a gente aprende a se conhecer, a gente consegue minimamente reconhecer quando eu estou em guerra, ou quando eu quero guerra com alguém. A terapia, ela nos dá essa percepção. Olha, eu aqui eu tô passando do limite. Não é assim, Cássia, que a gente se reconhece? Não, eu acho que eu extrapolei hoje. Eu acho que eu fui um pouco demais. A terapia ela te dá essa tomada de consciência. O tão quanto você pode olhar para uma situação e falar assim, ok, eu quero ter paz, eu não quero ter razão. Porque há coisas que não dependem de mim, há coisas que eu não posso fazer, há coisas que eu não posso resolver. E as pessoas elas entram em conflito com elas mesmas porque elas querem resolver, salvar o mundo, resolver o problema dos outros, tomar para si algo que não é nem delas. Algo que ninguém nem pediu opinião, a gente está lá se comichando, que não dorme, e fica ali num estado de ansiedade e numa angústia. Tá, mas o que que eu posso fazer? O que que cabe a mim fazer nessa situação? O que que eu dou conta? O que que eu consigo resolver fazer hoje? Quando eu consigo ter esse raciocínio, eu começo a entrar num estado de paz, de paz no sentido de se reconhecer que, ok, eu não consigo, eu só posso só até aqui. Só até aqui eu dou conta. E a gente quer ser o super-homem ou a Mulher Maravilha. A Cássia trouxe uma coisa interessante, né? Muitos de nós temos traumas de infância. A gente vê muito isso em sessão de constelação familiar. De pessoas adultas, né, com a minha idade, com a idade da Cássia, ou até um pouco mais velhas às vezes, ainda em guerra com o pai e com a mãe. Eu atendi uma pessoa um tempo desse atrás, ela virou para mim, ela disse assim: odeio a minha mãe. Eu odeio meu pai. Eu não tenho nenhuma boa lembrança deles na minha vida. E hoje, a pessoa me disse assim: eu sou obrigada a cuidar da minha mãe. Guerra, guerra interna consigo mesmo. E, e que e, e, e tem coisas que a gente não resolve sozinho, né, Cássio? Tem coisas que a gente não dá conta sozinho. Muito pelo contrário. As guerras internas, elas começam numa falsa sensação, muitas das vezes, eu e a Cássia, a gente já cansamos de falar a respeito disso, que as pessoas, elas acham que cometer suicídio é ter paz. Até porque quem comete suicídio, muitas das vezes, elas não querem se matar. Elas querem calar uma dor. E elas vê algo como que elas podem ser resolvidas num tempo, muitas das vezes, temporário, e cometer suicídio é algo que é irreversível para a vida toda. Então, é importante salientar aqui as formas que a gente quer buscar paz, muitas das vezes. Porque às vezes a nossa paz ela é mascarada em guerra e a gente pensa que é paz. Como o caso da ideação suicida, por um exemplo.
que é uma ilusão ilusória de que você vai encontrar paz onde quer que seja. E eu não vou entrar aqui no mérito falando sobre espiritualidade, mas a minha crença religiosa diz que o suicídio não é um bom negócio para se fazer. Então, que é o que a Cássia disse, quando a gente perceber que a gente não está bem consigo mesmo, é reconhecer, é assumir, eu não estou bem. E busca qualquer tipo de ajuda. O melhor amigo, no primeiro momento, é importante, mas o melhor amigo, ele não vai ter ferramentas terapêuticas para te ajudar. Já começa já daí. E muito pelo contrário, dependendo do tipo de melhor amigo que você tenha, em vez de te trazer um equilíbrio, ele vai te trazer guerra. Ele vai colocar mais lenha na fogueira. Porque ele, medindo pelo ponto de vista dele, ele pode, talvez ele possa te aconselhar e de repente, às vezes a gente seguir aquele conselho muitas das vezes não é um bom negócio. E quando a gente faz terapia, quando a gente conversa com alguém, não precisa só ser um terapeuta, porque a terapeuta também né, que enfim, a gente tem profissional para tudo, mas quando a gente consegue pegar um terapeuta isento, uma pessoa isenta de qualquer tipo de de intenção, que de boa intenção o inferno tá cheio, nos leva a gente ainda cada vez mais pro buraco. E a gente não vai encontrar paz. Então que a gente saiba, né, o Cássia, ter esse filtro. De filtrar dentro de nós que tipo de paz que eu busco. Qual é o tipo de paz que eu quero? Partindo de um ponto que ela tem que começar já de mim mesmo. Não de que é algo que vai acontecer e os céus vai descer e os anjos vão tocar uma trombetas e harpas, eu vou sentir uma paz profunda. Não é nada disso. Até porque, para nós que estamos aqui vivos, vivenciando tudo que nós estamos vivendo aqui, com marido, com filho, com trabalho e com tantas outras coisas, os desafios, as dificuldades, elas fazem parte. E ninguém está isento disso, nem eu, a Cássia, que somos terapeuta. Que tem dia que nós encontramos nesse lugar de guerra. Então, mas a gente busca ajuda. Por isso que a gente se trabalha. Fala aí, Cássia, um pouquinho. Nós temos muitas dificuldades, né, Marcelo, em aceitar a realidade que está acontecendo conosco. A gente não pensa que tem momentos mesmo que a gente vai estar, né, passando por situações conflitantes. E de repente a gente não vai ter um alicerce, né, com a gente mesmo, que a gente vai conseguir sair, né? Então, por isso que eu digo, né, vamos fazer uma experiência agora, neste momento. Quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, né? Qual a sensação que dá na gente? Nossa, o nosso semblante é diferente, a gente sorri, tudo é legal, né? As pessoas chegam assim, a gente tem um convívio, conversa, tudo animado, né? Então, assim, a gente tem esses momentos bons, a gente tem esses sentimentos, né, maravilhosos internos conosco. E por que que a gente não traz, então, esse equilíbrio, né, que foi comentado, esse sentimento aí de paz, de ter, né, mais parte do nosso dia, que a gente possa estar com esse conforto, estar com esse amor por nós mesmos, não é para o outro, né? A gente está passando aqui a nossa palestra, não é para o outro que a gente tem que ter nessa paz, é com a gente mesmo, né? É consigo mesmo. Então a gente ter compaixão, né, com a gente vai transmitir para os outros. Eu gosto de usar uma frase assim também bem legal, que gentileza gera gentileza, né? Então se a gente é gentil com os outros também vão ser gentil conosco, e a gente sendo gentil conosco, principalmente, a gente vai ter um ambiente maravilhoso, né? E vai ser mais positivo. Então, trazer essa harmonia aí quando a gente está feliz para os nossos dias, né? Para a nossa maior parte do nosso tempo, né? Tem que nem, né? O Marcelo comentou ali do hospital que ele trabalha lá e as pessoas não têm paciência. Então, esse controle que as pessoas querem ter, né? Elas querem ser atendidas já, imediatamente, né? Mas elas não pensam que, de repente, né, um profissional está lá atendendo outra pessoa que também está precisando de cuidados, né? Que também está com outros
envolvimentos, né? Porque ele está lá também trabalhando, todos estamos trabalhando, né? Não se coloca no lugar do outro, né? Do recepcionista que está lá para atender da melhor forma possível quem chega, né? E se fosse assim, né? Eu gosto, assim, vamos pensar também, se fosse, né? Eu lá, né? Se fosse a pessoa que está ali falando e toda nervosa, mas se fosse ela ali trabalhando, como que ela gostaria de ser atendida? Como que ela gostaria de que as pessoas vissem ela? Como que seria o ambiente se ela estivesse ali? Será que ela teria educação, ela, né, de responder quando alguém viesse ríspido? Porque a gente tem que, né, manter, né, ali a classe também ser o melhor possível, né, para não virar uma guerra, né, naquele ambiente, que é para um ambiente de outras coisas, né, que já tem pessoas bem debilitadas, né? Então, essa paz que a gente tem, esse sentimento bom, maravilhoso, tem que ser conosco, interno, né? De amor por nós e de amor com os outros, de gentileza com todos, né? E essas feridas que a gente tem, é bom a gente ir sanando, né? É bom a gente. Nossa, eu tive tantas, né, feridas que eu estou me curando e ainda me trato ainda, né? E uma hora ou outra ainda preciso de um profissional, né, falo assim que o Marcelo aí veio também fazer minha constelação, né? Então, assim, são tantas coisas que a gente tem interna e são tantos pensamentinhos que a gente tem dentro da cabeça da gente, né? Então, assim, a gente, o ideal é estar se alinhando, né? Se a gente conseguir sozinho, ótimo. Mas, assim, eu acredito que é bem difícil a gente conseguir sozinho, porque a gente está sempre naquele mesmo ponto, naquela mesma questão, sabe? A gente acha que tá tudo certo, que estamos com a nossa paz, e quando vem de novo, bate na mesma tecla, na mesma coisa, né? Então são essas feridas internas que a gente tem, que se a gente se conhecer, a gente consegue melhorá-las. E que nos leva a sofrer, né? Porque muitas vezes aí o Marcelo comentou, né? Às vezes, de repente, a gente não quer ser assim, mas a atitude do momento faz a gente ser assim. Então, o que eu posso fazer para mim? Para mim, né? Eu controlar minhas palavras, eu controlar meus pensamentos, eu controlar minhas atitudes, eu ser gentil, né, com todos, eu passar para os outros, né, as ideias, a que eu estou bem, eu ter o meu equilíbrio, né, eu ter o meu comportamento bom. Não interessa se a outra pessoa não teve uma atitude coerente, né? Daí a gente fala assim, o problema está com ela, não está comigo. Porque eu estou sendo educada, eu estou sendo gentil, eu estou fazendo um esforço aqui, né, para ser bem atendida, para atender bem o outro. Então, quando a pessoa já chega, né, toda agitada nos locais e já faz aquele conflito, né, não é questão ali da gente, né, o certo seria a gente se bloquear, né, não levar isso tão a sério, né, mas tem tantos e tantos casos aí, né, se a gente tá bem, tá infiltrado aí com essa paz que se a gente conseguir, né, porque às vezes também a gente foge do nosso controle, né, que eu trouxe aí que às vezes a gente não tem a gente tem essas atitudes, né, que são impensadas, né, mas a gente pensando mesmo na gente, respirando, né. O ideal seria ir respirar, né, conta até 10, conta até 10 que dá certo. É isso aí, Cássia. E tem guerras que é para a vida toda. Eu mesmo, em relação às drogas, eu que vou fazer 5 anos, né, que eu tô limpo, é uma guerra que eu jamais, nunca irei conseguir vencer. É algo que eu não, é algo que se eu tentar bater de frente, é uma guerra que é perdida para mim. A minha paz é se manter em abstinência e longe de algumas coisas. E é uma luta diária. É uma guerra que é para toda a vida, uma vez que eu reconheço que eu sou um doente, que a dependência química ela é doença. Então, eu estava lembrando aqui agora, né? Eu tenho uma colega que ela diz: o meu filho está há 8 anos preso, preso não, ele não sai de dentro do próprio quarto. Ele tem um caso de depressão crônica, ele não sai do quarto há 8 anos. É uma guerra.
preso em si mesmo. Então, eu acho que o primeiro ponto nosso é reconhecer a guerra e saber o quanto que essa guerra ela é ocasionada pelos outros ou quando ela é ocasionada por mim mesmo. É um ponto interessante a ser observado. Porque há momentos, há algumas vezes, a gente faz da nossa própria vida um inferno. É bom dizer isso, que a gente não é bonzinho o tempo inteiro. Tem coisa que a gente sai atrás, né? Não tem aquele ditado de quem procura acha, e a gente acha mesmo. Porque porque a gente quer ir lá brigar, discutir, arrumar confusão. Então, é reconhecer. O Bert Hellinger, ele vai dizer, a Cássia trouxe essa frase, né, que nós temos que aceitar a realidade, as situações como elas são. Se há algo que eu vivenciei na infância que eu não consigo lidar com isso sozinho, eu tenho que procurar ajuda, uma vez que eu não vou conseguir mudar aquilo que eu vivenciei. Mas a gente pode ressignificar. A gente pode olhar para essa dor, para esse trauma de uma maneira diferente. E não importa se é com meu pai, se é com a minha mãe, se é com o irmão, não importa o que seja e, e quem seja. Mas a gente pode nos dar a oportunidade de ressignificar, de transformar aquela dor em bênção, em aprendizado e tanto outros nomes que a gente pode dar aqui. É reconhecer o que eu tenho feito em algumas situações da minha vida que ou eu que começo a guerra ou são as pessoas que trazem a guerra para mim. E que lugar que eu ocupo de algumas situações. Quando eu consigo reconhecer isso, eu consigo reconhecer as minhas, o que realmente está me trazendo ali um conflito, uma dificuldade, para mim começar a ter paz, é, eu acho que é esse reconhecimento. Quando eu reconheço, então eu posso começar a montar algumas estratégias, um plano B, para resolver aquilo. E tem coisas que, é que nem a Cássia disse agora há pouco, né? Tem coisas que a gente consegue sozinho, mas tem coisas que eu não vou conseguir sozinho. Tem coisas que não dá. Tem coisas que demandam de outras pessoas, envolve outras coisas, são outras situações. Tem coisas que não dependem da gente. É bom a gente reconhecer isso. Para a gente não achar que a gente é o salvador da pátria. Para a gente não ter esse ego no sentido de que eu não preciso de nada e nem de ninguém. E todos nós precisamos de um dos outros. Ainda que seja de um amigo, de um parente, não importa. A gente não faz nada sozinho, muitas das vezes. A terapia é um bom caminho para isso, para nos trazer equilíbrio e paz. A religião, ela tem um bom papel para isso, apesar de que as pessoas andam distorcendo tanto as coisas, né, que o problema não é religião A ou B, que tem alguns dogmas, que tem algumas crenças, etc. Mas é o que as pessoas têm transformado a religião, muitas das vezes em guerra. Nós vemos hoje na sociedade algumas religiões excluindo os homossexuais, por um exemplo. E quando eu me coloco nesse lugar, não é só porque eu sou homossexual também, não. Há muitas religiões, e religiões não, algumas pessoas, né, que têm essa prática da religiosidade, que acaba muitas das vezes desmerecendo a mulher, por um exemplo. Onde que o homem está acima da mulher. Ainda a gente vê ainda essas coisas. Então, a religião ela tem esse papel quando ela é bem alicerçada e usada no sentido de que pode nos dar um equilíbrio, uma calma, uma tranquilidade, uma paz. Ler bons livros, né? Se conectar com coisas boas, assistir coisas boas, fazer exercício físico, meditar, fazer uma simples caminhada, ouvir uma boa música, ler um bom livro,
sempre estar em contato com pessoas, né, com a família, sabe? Porque a vida não é só trabalhar, a vida não é só resolver problemas e pagar conta, né? As pessoas elas trabalham uma vida inteira e acabam a vida doente, não aproveitando nada, porque a vida inteira, né, nessa guerra, né, porque eu tenho, que é uma guerra, né? Ai, porque eu tenho que trabalhar pelos meus filhos e que não sei o quê, porque meu pai. E não que isso não seja válido, mas tudo aquilo que é feito em excesso é guerra, nos prejudica. A vida passa e a vida inteira eu só trabalhei. Eu não viajei, não juntei dinheiro, não comprei nada, não conquistei nada, eu não fiz nada. A vida inteira eu só trabalhei. E para quê? Então, que a gente possa ter, encontrar um equilíbrio, para que a gente consiga viver minimamente possível numa certa paz. Paz essa que a gente que determina, não é a vida ou as pessoas. Porque no meu ambiente de trabalho tem certas coisas que eu escuto que eu absorvo demência, eu faço cara de doente, tudo numa boa. Que eu falo para mim mesmo, é o que a Caça disse. O problema estão com essas pessoas, o problema não é comigo. O problema é delas, não sou eu. Que elas fiquem com o que é delas, eu fico só com aquilo que é meu. E eu quero ficar em paz. Então, nada hoje vai. A gente dá muito esse poder pro outro, né, Cássia? De estragar o nosso dia. E às vezes a gente escuta isso, né? Que o fulano acabou com a minha vida, o meu pai acabou com a minha vida, porque a minha mãe acabou com a minha vida, que eu não sei quem acabou com a minha vida, mas quem acabou com o quê? Que poder é esse que a gente dá pro outro para acabar com a nossa vida, para acabar com o nosso dia? É escolha. Muitas das vezes, né, no sentido de que, ok, aconteceu isso, o que que eu faço com isso agora? Vou continuar chorando na pia ou eu vou continuar levando a minha vida da melhor maneira possível que eu puder levar ela naquele dia? Às vezes, por um acontecimento, para quem dirige, né, que pega o carro de manhã e toma uma fechada, e aquilo já deixa aquela pessoa de um mau humor tão grande. A gente vê isso na televisão, né? Brigas de trânsito, porque um entra na frente do outro, não sei o quê, as pessoas descem, saca de uma arma e mata o outro. A gente vive isso hoje, em todo mundo, não é só aqui no Brasil, não. A gente vive em guerra hoje dessas questões, principalmente para quem mora hoje no Rio de Janeiro, né? Há polícias com os milicianos e as pessoas que moram ali ao redor, que muitas das vezes é homem, mulher, idoso, crianças, toma tiro de bala perdida e tantas outras coisas que a gente vê de uma guerra que não é nem delas, mas elas estão ali. Falta de empatia, sabe? De se colocar no lugar do outro e minimamente, né, que todos nós juntos possamos viver em paz, porque a paz ela não é individual só minha, ela parte de um coletivo, de um todo. Se eu estando em paz, o outro está minimamente em paz, o outro está minimamente em paz, a gente consegue viver muito melhor. Mas a gente não chegamos nesse patamar ainda, então eu só posso dar conta só daquilo que é meu, ou seja, que a gente possa, né, Cássia, se assumir e se responsabilizar-se por aquilo que eu escolho em ouvir do outro, por um exemplo. Por aquilo que eu deixo que o outro faça ou não na minha vida. Isso é escolha. Isso é escolher ficar em guerra ou ficar em paz. Perfeito. Eu só quero trazer a última coisinha, assim, para a gente também pensar, que hoje eu estou bem reflexiva hoje, né? Trouxe várias coisas aí para o pessoal pensar. Então, como é mais fácil a gente criticar o outro, né? A gente julgar o outro, a gente falar do outro, a gente ferir o outro, a gente dizer, né, que nem o Marcelo falou, o outro que é o culpado. Então, difícil é a gente se olhar, né? Difícil é a gente se perceber que a gente errou, fez os comentários maldosos, né? Difícil é a gente ver, né? Eu não gosto de usar a palavra errado, mas que a gente estava errado, né? Então, vamos cuidar de nós, né? Vamos olhar para nós, que nem eu comentei antes, que nem o Marcelo comentou também, né? Vamos ser nós a nossa prioridade, né? Então, se a gente cultiva isso, a gente vai conseguir com certeza aí fazer, né, um melhor caminho, um melhor ambiente, um melhor trabalho, né? A gente estando
frequência vibracional aí melhor, né, e vai dar certo, né, a gente tem essa positividade, né, amanhã vai ser um dia melhor, amanhã vai dar certo, vai ser tudo legal, amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser outras pessoas, vão ser maravilhosas, queridas, né, então vamos ter esse intuito aí que, né, que as pessoas vão ser mais amáveis e vão viver em paz, né, consigo mesmo, que é isso que a gente deseja, né, que tenha mais ambientes aí harmônicos, né, em casa também, né, em todos os setores que a gente está convivendo. Eu, por mim, seria isso, Marcelo, não sei se você quer colocar mais alguma coisa aí. Eu só queria te agradecer mais uma vez sempre a oportunidade, o prazer de estar aqui falando de um assunto que é tão relevante, tão bom, e para que a gente, todos nós juntos, possamos pensar a respeito dessas coisas, né? E que a gente possa sempre optar pela paz interna, pela mente tranquila, e que a gente possa fazer e que a gente possa se tornar cada vez melhor para deixar o mundo melhor, não só para si, mas para o outro também, porque a gente não vive sozinho, a gente não vive individualmente. Então, quando eu estou em paz, eu posso levar a paz para alguém. Ou num dia que eu estiver muito atribulado, alguém também, a vida ela vai me ofertar, através de alguém, uma paz. E que a gente sempre possa estar conectado com essas forças, né? Que é a paz interna. E, e até domingo eu vou ver se eu consigo arrastar a Dani para fazer uma meditação. A gente vai ter também um sorteio de uma constelação. E até semana que vem, uma boa noite. É Cássia, e para quem estiver assistindo, eu não sei em que momento que vai estar vendo isso, mas que seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E até semana que vem, se Deus quiser.